Conforme eu falei, eu afirmei, não existe perdão de pecados. Talvez isso levante dúvidas muito sérias a respeito do que eu falei. Será que essa pessoa é confiável nisso? Mas vamos fazer uma reflexão equilibrada dentro da palavra de Deus. Lembra lá do início da história do homem, no Gênesis, quando Deus criou toda a natureza, criou o homem, chamou Adão e falou, tá vendo isso tudo que tá aí, Adão? Tá vendo esse jardim maravilhoso? É para você cultivar, cuidar, comer dele e viver aí. Mas no centro do jardim há uma árvore que dá o fruto do conhecimento do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então nós temos aí uma afirmação categórica de Deus de que se o homem desobedecesse a ele, ele morreria. Nós sabemos no decorrer do relato bíblico que Adão e Eva provaram do fruto proibido por Deus e não morreram. Então essa afirmação que eu falei de que não há perdão de pecados, assim como nessa situação de Adão e Eva, de que Deus afirmou que eles morreriam, carece que a gente faça uma análise equilibrada, sensata, entendendo com a mente de Deus e não com a nossa mente, o que Deus quer com isso, qual é a proposta de Deus com isso. Então nós precisamos entender que ali, quando Deus criou essa primeira lei para Adão, me obedeça, porque se você me desobedecer, você morrerá, que nada mais é do que o pecado, desobediência a Deus é o pecado, não importa o que você faça, desobedeceu à vontade de Deus, você pecou. Deus estabeleceu uma lei. Qual é a lei que Deus estabeleceu? Se desobedecer, se pecar, morre. Romanos, capítulo 6, versículo 23, ele deixa claro isso lá no texto, quando ele fala que o salário do pecado, que é a desobediência a Deus, é a morte. Também lá, se a gente observar, em Romanos 5, de 12 a 21, leia o texto lá completo depois, nós vamos ver que Deus ele não pode voltar atrás na sua palavra, senão ele não seria Deus. Deus não mente. A partir do momento que ele falou que se o homem desobedecesse, ele morreria, se o homem pecasse, ele morreria, Deus não pode voltar atrás na sua palavra. Ele é obrigado por si mesmo a cumprir a sua justiça, porque a palavra dele é lei e o descumprimento da lei exige que a justiça seja feita. Qual é a justiça? A penalidade da morte para o homem. Então, em Romanos 5, de 12 a 21, a gente fala que todos pecaram, e onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que reinasse a graça pela justiça. Mas que justiça é essa? Que justiça é essa que Deus está falando que superabundou a graça sobre a abundância do pecado? É a justiça do sacrifício do Filho dele, do nosso Senhor Jesus Cristo, do Deus encarnado entre nós. Foi necessário o estabelecimento dessa sentença sobre Jesus. Ao pecar, o homem pode vir a ser perdoado por Deus, porém ele não é inocentado por Deus. Veja o que está lá em Êxodos, capítulo 34, versículos 6 e 7. Só o resumo, diz assim, o Senhor compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. O fato de Deus vir a perdoar o pecado do pecador não quer dizer que o pecador está inocente. Ele é culpado, ele tem uma penalidade a ser cumprida e essa penalidade tem que ser cumprida para que Deus não falte com a sua própria palavra. Então aí a gente entende o que Isaías, lá no capítulo 53, de versículo 5 a 11, ele fala, quando ele diz assim, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, pelo meu pecado, Jesus Cristo foi traspassado naquela cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. O servo Jesus justo justificará muitos, porque as suas iniquidades ele levará sobre si. Então entenda que o meu pecado, o seu pecado, ele não é simplesmente extinto por Deus. Deus não te isenta de culpa. Você é culpado, ainda que ele te perdoe, você é culpado e o pecado que você praticou pela força da lei de Deus, ele tem que ser necessariamente pago. Ou você vai pagar indo para o inferno, ou alguém vai ter que pagar o preço do seu pecado no seu lugar. E é isso que Jesus fez na cruz, porque ele levará sobre si a nossa culpa, a nossa dor, o nosso pecado, o nosso castigo. Hebreus 9, de 11 a 12, ele relata o sumo sacerdócio de Jesus Cristo, porque na lei foi estabelecida a tipologia do sacrifício com sangue daqueles animais, cordeiros, bois, pombos, etc., para que pelo derramamento de sangue fosse perdoado o pecado do povo de Israel. Naquele tempo, ano a ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e ali ele derramava o sangue do sacrifício. Mas a culpa continuava sobre o povo, assim como continua sobre nós, porém o castigo já não está sobre nós, foi encravado na cruz, foi colocado sobre Jesus. Então o
pecado ele foi castigado. É importante que a gente entenda isso, faça essa diferença, porque o pecado não é perdoado. O pecador é perdoado. Ele fica isento de receber a punição, mas não porque ele mereça, mas porque Deus pegou a punição do pecador e aplicou no seu Filho, Jesus Cristo. O pecado não foi extinto. Ele simplesmente deixou de ser aplicado aqui e foi aplicado ali. Deixou de ser aplicado no homem e foi aplicado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Colossenses, ele fala sobre isso claramente. Ele fala assim, Colossenses 2, 13 e 14, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Pegou a nossa culpa e cravou ali em Cristo. Então o documento, o perdão, a satisfação da nossa dívida está cravado na cruz quando Jesus foi ali crucificado. É importante a gente entender que o homem, ele já nasce em pecado, porque Deus o expulsou do Éden exatamente porque ele pecou. E o fato de estarmos separados de Deus significa que estamos mortos, porque o conceito de morte para Deus não é falecimento de corpo. Ou você está junto de Deus e você está vivo, ou você está separado de Deus e você está morto. Por isso que quando Deus falou com Adão, certamente morrerás, não quer dizer que Adão ia morrer no corpo, quer dizer que Adão ia ser expulso da presença dele. E expulso para onde? Deveria ter ido direto para o inferno, mas por ser misericordioso, Deus queria providenciar um caminho de salvação, então em vez de jogar Adão direto no inferno, mandou o homem para a terra. E aqui na terra nós estamos separados de Deus. Deus se faz presente entre nós na pessoa do Espírito Santo quando a pessoa reconhece que ela é pecadora, que ela se arrepende do seu pecado e que ela morre para o pecado e para si mesma e entrega a sua vida para Jesus Cristo, para que ele seja o seu único Senhor e Salvador, porque ele satisfez o castigo do seu e do meu pecado na cruz do Calvário. Quando eu e você fazemos isso, reconhecemos a nossa culpa, o nosso pecado, entregamos a nossa vida para Cristo, morremos para nós, entregamos para Ele, para que Ele seja o nosso único Senhor e Salvador, Deus que está separado de nós lá no céu e nós aqui na terra, Ele vem até nós na pessoa do Espírito Santo e passa a habitar conosco. Aí sim, eu já não estou mais separado de Deus, eu estou junto. E se eu estou junto, segundo o conceito de Deus, eu já não estou morto, estou vivo. Assim como Adão estava vivo no Éden, na presença de Deus. Assim como Adão morreu para Deus quando foi expulso do Éden e veio para a terra. Então, o pecado, ele não é extinto, ele é pago, ou seja, pelo homem, ou seja, por Cristo. Por isso, não existe perdão de pecado. O pecado será castigado. Falta saber em quem? No homem ou em Cristo. O pecado em si não extingue. O pecado tem que ser punido porque Deus falou que se Adão pecasse, ele morreria. E o preço do pecado é a morte. Então, eu quero chamar aquele texto de Salmos 32, versículo 1 e 2, em que ele fala assim, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Deus não atribui iniquidade a mim, ainda que eu seja um pecador, não porque eu tenha qualquer mérito, mas porque Cristo satisfez o castigo que cabia a mim. E como Cristo satisfez o meu castigo, então Deus não atribui a mim iniquidade. Por isso eu afirmei e volto a afirmar. Não existe perdão de pecado. Quem é perdoado não é o pecado. Quem é perdoado é o pecador. Quando ele se arrepende, pede perdão, e o Senhor então vira para ele e fala, os teus pecados estão perdoados. Aí sim, ele puxa para si o castigo, que é seu, que é meu. O castigo vai ser feito sobre o pecado. Falta saber quem vai pagar. Ok? Espero que tenha ficado claro. Se tiver dúvida, deixa aí nos comentários, eu terei prazer em responder. Fiquem com Deus, forte abraço. Tchau, tchau.